pastor Jonas vai pregar. Pastor Jonas é pastor da Igreja Batista, Centenário dos Batistas, em Duque de Caxias, já esteve conosco 2 vezes, pregando, e outras vezes nos dando a alegria da sua presença, juntamente com a sua família. Hoje está acompanhado da sua esposa, de pessoas da sua igreja. Estou vendo Leandro e a sua família ali. Então é uma honra poder compartilhar da presença e das bênçãos que é ter esses irmãos conosco. Já estive na igreja dele algumas vezes, estarei no futuro próximo. Então o nome disso é cooperação. E eu oro para que Deus nos dê a graça de sempre ter esse privilégio de compartilhar os dons que Deus tem dado a cada um de nós. Antes do pastor Jonas pregar, nós vamos ouvir o irmão Jorge, que é um homem talentoso, a quem Deus tem abençoado. Ele produziu um material com poesias, e hoje nós vamos ouvir uma porção da Escritura que será declamada, que é um dos mais belos sermões de Jesus Cristo. Foi o que nós acordamos, o Sermão da Montanha. Então, como preparação para ouvirmos a pregação da palavra, vamos ouvir a palavra poeticamente aqui transmitida pelo irmão Jorge. Amém? Boa noite. De minha autoria, em parceria com Jesus Cristo, o que o Sermão do Monte nos ensina. E Jesus, subindo ao monte, que para Jerusalém ficava de fronte, assentou-se. Era entardecer. E só subiram até ali aqueles que o queriam seguir, aqueles que queriam aprender. E falou nas suas bem-aventuranças aos pobres de espírito que tenham esperança, e aos que sofrem sua dor. Aos mansos que por certo herdarão, aos que têm fome de justiça no coração, pois ele é o premiador. Ao que faz da misericórdia sua irmã, aprendendo a cada manhã um pouco mais em seu viver, e assim, no seu caminhar, aprenderão que a bênção do dar é melhor do que receber. Falou aos limpos de coração, que fazem da palavra perdão uma arma para vencer. Todo ódio, toda vingança, tendo no peito uma esperança, e o tempo os ajuda a esquecer. Falou aos pacificadores, aqueles que oferecem flores entre dois, estabelecendo a paz. E vendo a paz tem alegria, esta é tanta que contagia, e esta alegria os satisfaz. Quanto aos que são perseguidos, injustiçados e feridos, sem ter culpa, sem ser réu, aprenderão no seu caminho que Jesus não os deixará sozinhos, pois deles é o reino dos céus. Amém. Deus o abençoe, irmão Jorge. Irmão, siga glorificando a Deus com seus dons e talentos. Vamos ouvir a pregação da palavra. Igreja de Cristo, muito boa noite a todos. Eu não tenho o hábito de pregar com o microfone na mão, não é a primeira vez, e pode me dedurar, eu ficar um pouco trêmulo aqui. Pode ser. Então, sempre que eu venho aqui falar aos irmãos, eu dou esse pequeno trabalho. O casal que está me acompanhando é uma família, né? Leandro, Beatriz e Gabriela. Uma família preciosa ali de nossa igreja. E para vocês terem noção do que eu estou falando, quando o Leandro entrou no carro hoje, foi dada a notícia que me parece que é a primeira vez, né, que Leandro deixa a igreja num domingo à noite, né? Só que nós não estamos falando de um garotão, né? Já falamos de um rapaz aí de 40 e pouquinho, né? Então, um casal extremamente precioso, uma família preciosa ali na igreja que tem nos ajudado no ministério. É um prazer estar com vocês, mas confesso que a responsabilidade em qualquer lugar é enorme. E sempre que o pastor Judiclei me lança esse desafio, ele coopera para alguns momentos de perda do meu sono. Tá? Então, obrigado por ser mais um cooperador nesta tarefa de eu dormir pouco. Deus tem abençoado a sua vida, meu irmão, a igreja que Deus tem dado a vocês um servo do Senhor, temente a palavra do Senhor, e vocês devem
orar intensamente, orar sem cessar pela vida do seu pastor, rogando ao Senhor que o sustente, rogando ao Senhor que possa lhe manter firme na presença do Senhor. Tempos difíceis temos passado quanto a homens que têm assumido a direção de igrejas de qualquer denominação, mas tempos difíceis. Aprove a Deus de conceder aos irmãos, ao pastor Judy Clay, não estou aqui fazendo nenhuma menção de que ele é um homem perfeito, certamente tem as suas falhas, tem os seus erros, tem os seus temores, mas a igreja deve conservar a vida deste pastor, mantendo uma vida de oração por ele, intercedendo por eles. Amém? O pastor Judy Clay, há dias atrás, solicitou-me que eu estivesse falando à igreja a respeito do desafio da obra missionária no mundo. Me sinto fraco diante desta responsabilidade e digo por quê. O desafio da obra missionária no mundo, dispenso dizer que é algo extremamente difícil para a Igreja de Cristo. Se nós olharmos com um olhar humano tão somente, nós estamos diante de um desafio de cumprir a missão que eu posso dizer assim, quase que impossível. Um mundo onde nós temos mais de quase 7.000 línguas faladas, um mundo onde nós temos quase 200 países, um mundo onde cerca de 4.500 línguas não tem uma porção sequer das Escrituras. Isso não trazendo dados de que outras milhares têm talvez uma pequena porção, um Evangelho ou um Novo Testamento traduzido. Um mundo onde nós temos cerca de 8.000 grupos étnicos que nunca tiveram qualquer contato com o Evangelho. Um mundo que cerca de 1.500.000 pessoas jamais ouviram qualquer mensagem do Evangelho. Um mundo, meus irmãos, que para nós cristãos tem sido um desafio, e é assustador esta informação, e eu tenho certeza que ela está desatualizada, até mesmo pela velocidade que acontecem as coisas no mundo. Para cada missionário que os cristãos, os evangélicos enviam mundo afora, para cada missionário, acredita-se que os muçulmanos, para cada missionário que nós enviamos pelo mundo afora, eles enviam 50. Então, eu poderia dedicar a minha fala aos ouvidos dos irmãos, ao seu coração, trazendo informações desta natureza. Creio que esses pequenos apontamentos são suficientes para nós termos uma amostragem do grande desafio que está diante da Igreja de Cristo. Porém, foi do agrado do Senhor estabelecer que é através da Igreja de Cristo que o Evangelho, que a mensagem seria anunciada, seria pregada. Eu trago para os irmãos algumas informações, e antes de eu ler as Escrituras Sagradas, eu trouxe a sua própria declaração doutrinária, que é de sua igreja. Eu fui presenteado há tempos atrás pelo pastor, e a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no 13º capítulo, de onde esta igreja também tem como referência, diz assim sobre missões, sobre evangelização. A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo
de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. A responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Eu estou lidando com a declaração doutrinária em nossa igreja, não é a primeira vez, e eu tenho dito para a igreja, nisso nós cremos que a obra missionária, que a evangelização, é a responsabilidade da igreja dada por Deus. Antes, eu trago palavras do pastor Arival Dias, pastor da Igreja Presbiteriana em Pinheiros. Ele, estudando o livro de Atos, ele diz que o livro de Atos, não somente eles, mas outros estudiosos, dizem que o livro de Atos ele é um manual para a igreja, e, sobretudo, é um manual de missões para a Igreja de Cristo. O pastor Arival, ele encontrou e extraiu o que ele chama de 10 princípios espirituais para o crescimento da igreja. Esses 10 princípios extraídos do livro de Atos. E ele diz, e eu quero dividir com você, o primeiro princípio, que a obra missionária é a prioridade da igreja. O segundo princípio, o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. O terceiro princípio, a oração é a chave para a obra missionária. O quarto princípio, o homem é o método de Deus para a obra missionária. O quinto princípio, a pregação é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. O sexto, a igreja local é a base para a plantação de igrejas. O sétimo, a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. Quero fazer uma pequena pausa. Hoje pela manhã eu ouvi a minha igreja glorificando a Deus quando eu abordei a doutrina da eleição. Foi tremendo ver a igreja glorificando a Deus quando estudava sobre esta doutrina. É a segurança que haverá resultados. Foi o que Deus disse para Paulo: não vá embora dessa cidade, eu ainda tenho muita gente neste lugar. E por isso Paulo ficou em Corinto, porque Deus deu a garantia a ele que haveriam pessoas que ouviriam o Evangelho e receberiam a Cristo. Aleluias. O oitavo princípio, missões acontecem em tribulações. Missões acontecem em tribulações. O nono princípio, dinheiro não é empecilho para missões, que diga a igreja de Antioquia. E o décimo princípio, missões são ações. Missões são ações. Lendo estes princípios, é que me sinto motivado, e não é possível, obviamente, abordá-los, todos eles, mas me sinto motivado a convidar você a pegar a sua Bíblia, ou ligar, para alguns, a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, a narrativa de Lucas, Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Outra vez, palavra do Senhor ao seu coração, Atos, capítulo 17, a partir do verso 16.
lerei até o final deste capítulo. Acompanhe a leitura e, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Lucas registrou assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que venha a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Amém? Um dos princípios que li a respeito do pastor Arival é que a pregação é o meio, a pregação é um método utilizado por Deus para difundir, para espalhar a obra missionária. Precisamente, li, a pregação é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária. E as circunstâncias que o levou a estar neste ambiente já não foram circunstâncias favoráveis, porque ele pregou em Tessalônica e ali ele sofreu perseguição. Ele pregou em Bereia, apesar da boa recepção, de terem recebido a palavra de bom grado, e também de ser um povo que estudava a palavra à medida que ouviam, porém, ele ali também sofreu perseguição.
o que os irmãos fizeram? Levaram ele para Atenas. Enquanto ele está aguardando em Atenas, acontece algo que eu posso lhes dizer, aplicando imediatamente aos nossos corações, que deve acontecer com todo cristão. O texto diz que, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. A verdade é que essa expressão do espírito de Paulo se revoltar, a expressão é como se Paulo tivesse tido um desmaio. Ele ficou fora de si. É como se ele tivesse tido um ataque epilético naquele momento. Ele ficou conturbado diante da cena que ele presenciou naquela cidade de Atenas. O texto, Lucas, relata assim, que o seu espírito se revoltava em face da idolatria. O pastor Isaltino diz que as diversas formas de pecado nunca deveria nos atrair. E Paulo não sentiu-se nem um pouco atraído por qualquer maneira de prestação de culto dos atenienses. Muito pelo contrário. Paulo, como o texto diz, ele fica irado, ele fica revoltado, o seu espírito se revolta diante daquele cenário. Porém, quando se fala em revolta, parece que Paulo, então, vai pegar uma metralhadora, vai sair metralhando todo mundo. A revolta de Paulo diante do cenário da idolatria é porque a idolatria é Deus não está sendo honrado. Deus não está sendo glorificado. A honra não está sendo dada a Deus. O culto que deveria ser dado a Deus está sendo oferecido a outros seres, a outras figuras, a outros personagens. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E deixe-me dizer, o pastor Tim Keller, ele fala sobre idolatria, e tem um livro dele a respeito desse tema, e ele mostra como crentes, como pessoas que vivem dentro da igreja de Cristo, porém são tremendamente idólatras. Exemplo, o seu filho, ele pode ser para você algo que tome a sua atenção. O seu filho pode ser alguma coisa para você de tal maneira que você dedique a ele toda a sua veneração, a ponto de ser uma idolatria, o seu filho. Exemplo, o seu emprego pode lhe roubar tantas satisfações da vida, ou tantas alegrias da vida. O seu emprego pode ser uma fonte que isso chega a ser doentio, quando uma pessoa fala do emprego, do dinheiro, do ganho, com assim, uma ganância. E você deve conhecer pessoas, eu acredito que aqui em Mesquita não haja isso, talvez só ali da divisa de Caxias para lá, pessoas que a conversa dela é falar quanto ganhou, e quanto vai ganhar, e quanto investiu, e quanto ela... O Deus é o dinheiro, o Deus é o trabalho, o Deus é como ela pode ganhar mais, apesar de estar no contexto de igreja, apesar de ter anos de vida cristã. Mas a idolatria que Paulo encara aqui é uma idolatria extrema, velada. Deus não está sendo honrado. Então, o que Paulo faz? Se Deus não está sendo honrado, eu preciso pregar a palavra. E é interessante, eu não quero deixar de compartilhar com vocês nesta noite, o pastor John Stott, ele, num tratado fantástico, num livro dele, cujo o título é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, eu creio que poucas pessoas fizeram isto. Ele fala sobre a cristologia da missão.
E uma das coisas que ele fala sobre a cristologia da missão, ele fala sobre a exaltação de Cristo. Cristo como rei, Cristo elevado às alturas. Então, ele diz que a exaltação de Cristo é o maior incentivo para a obra missionária. O que está acontecendo com a idolatria em Atenas? O nome de Cristo não está sendo honrado. Quando Paulo escreve aos Filipenses, é possível, vamos lá, em Filipenses capítulo 2, ao invés de recitá-lo, Paulo falando sobre a exaltação de Cristo, Filipenses 2, e vou ler o versículo 9 ao versículo 11, Paulo diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o quê? Se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que Deus o exaltou, Cristo Jesus exaltado, Cristo Jesus honrado pelo próprio Pai. E quando Paulo se depara com a idolatria, Cristo não está sendo honrado. E vejam, meus irmãos, isto é algo que deve mexer comigo, isto é algo que deve mexer com a igreja de Cristo, isto é algo que deve alterar qualquer um de nós, quando encontramos um ambiente, ou quando estamos em um ambiente onde Deus não está sendo glorificado, onde Cristo Jesus não está sendo honrado. Eu encontrei uma frase de um missionário anglicano chamado Henry Martyn. Ele é do início do século XIX, e no final de sua vida, seu trabalho entre os muçulmanos, ele diz assim, se Jesus não tivesse sido glorificado, eu não conseguiria suportar a existência. Eu repito, olha que este homem disse, se Jesus não tivesse sido glorificado, eu não conseguiria suportar a existência. Para mim, seria um inferno se ele tivesse de ser sempre desonrado assim. O amor deste homem por Cristo, o amor deste homem, o ardor dele pela obra missionária, é levar homens e mulheres a honrar ao Cristo exaltado. Quando Paulo, então, chega em Atenas, e quando ele presencia esta cena de idolatria, a reação de Paulo não foi uma reação de deixa para lá, não foi uma relação, ok, se Deus quiser, ele manda Silas aqui, se Deus quiser, ele manda Timóteo aqui pregar, mas a reação de Paulo foi uma reação de imediatamente. O texto diz, voltando a Atos capítulo 17, diz assim, a partir do verso 17, por isso dissertava na sinagoga. E uma coisa interessante agora, Paulo, então, ele passa a agir como alguém que é obediente ao chamado que ele recebeu. Ele foi escolhido por Deus para ser um mensageiro, para ser um pregador de boas novas aos gentios. E vejam só o que ele vai fazer. Versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, um lugar fixo. Mas o texto também diz assim, também na praça. É possível que não seja uma praça como eu e você conheça. É possível que seja uma praça realmente que era um local específico para debates da filosofia. O berço de Atenas, berço da filosofia. Ok, mas Paulo, ele
fala na sinagoga, Paulo fala na praça, ele fala todos os dias, ele fala para todo mundo. É interessante que, voltando ao pastor Isaltino, ele diz que o evangelho é para todas as raças e também para todas as classes sociais. Porque Paulo está diante de uma classe social de pessoas cabeça pensante, filosofia. Pessoas que amam o conhecimento. O texto chega a dizer que até os estrangeiros que estavam ali em Atenas, eles gostavam de novidades, eles gostavam de coisas novas. Todos os dias estavam ali na praça para saber das novidades. Há risco, há perigo com isso. Há gente que gosta desse tipo de novidades. Inclusive, muitas igrejas, muitos crentes gostam dessas coisas novas que vão aparecendo. Né? À medida que vai aparecendo um fogo estranho aqui, outro fogo estranho ali, milhares, centenas de pessoas correm atrás para saber da próxima novidade. E Atenas era assim. Homens, então, gostavam de ouvir qual é a novidade do dia. E Paulo, então, ele vai à sinagoga, prega, Paulo vai à praça, ele prega, ou dialoga, vamos tomar isso como pregação, ele prega para os filósofos, ele prega para todos que se interessavam em ouvir. O texto, então, no versículo 18, vai dizer assim, alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Claro que eu tive que ler um pouquinho quem esses camaradas. Epicureus eram pessoas que desejavam o prazer, inclusive o prazer sensual. O pensamento básico dos epicureus é que, se tudo é passageiro, nós precisamos desfrutar a vida agora. Você já viu isso? Você acha que na sociedade hoje, seja brasileira ou mundo afora, o princípio dos epicureus é comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esta filosofia tem sido adotada por muitas pessoas como estilo de vida, como princípio de vida também. Já os estoicos, eles consideravam a natureza como algo divino. Os estoicos, eles, então, com esse sistema de pensamento, eles eram orgulhosos e se julgavam independentes, autossuficientes. O texto diz que Paulo encontra estes dois grupos de homens, filósofos, epicureus e estoicos, que contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Meus irmãos, talvez não exista uma pergunta tão pejorativa que esta pergunta que fizeram a respeito de Paulo. Tagarela, o conceito aqui é como se Paulo fosse um pássaro que ficava colhendo semente na rede de esgoto. Ou seja, esse camarada simplesmente está repetindo sobre coisas que ele ouviu, mas que ele não domina, que ele não conhece. Quando eles fazem essa pergunta, eles estão zombando de Paulo. Quando eles fazem essa pergunta, eles estão, falando na linguagem da rapaziada, tirando onda com Paulo. Tirando onda com Paulo. Porém, o texto diz que, prosseguindo, outros disseram, parece pregador de Deus estranho. Se você percebeu, porque eles dizem, olha, porque Paulo pregava duas coisas juntas. Ele pregava Jesus e pregava o quê? E a ressurreição. Para você ter noção de como essa cidade era uma cidade idólatra, o nome de Jesus e a palavra ressurreição utilizada por Paulo, esses homens acharam que eram mais dois deuses estranhos. Eram mais dois deuses que seria possível, talvez, inserir no culto ali em Atenas. Mas eu gostaria de, à medida que estiver caminhando, você perceber que, apesar de eles fazerem esta pergunta a Paulo, de perguntar, será que ele é um tagarela? Será que ele sabe o que está falando? Eu queria que você percebesse como Deus age, como o Espírito de Deus age. Se este homem é um tagarela, se este homem não sabe do que está falando,
porque ele vai receber a oportunidade de ir para um ambiente onde é um tribunal, onde é um local de discurso, de cultura, de sabedoria, de filosofia. Mas a mão de Deus está dirigindo a história. A mão de Deus está dirigindo a vida daquele homem, assim como a mão de Deus continua dirigindo a história de hoje. Assim como a mão de Deus continua dirigindo a história de minha vida, assim como a mão de Deus continua dirigindo a história da sua vida, assim como a mão de Deus continua dirigindo a história da obra missionária no mundo. Talvez quando, na introdução, falei das milhares de línguas e falei dos bilhões de pessoas que não ouviram o Evangelho, nós nos sentimos uma gota diante deste oceano. Mas nós não imaginamos o que Deus pode fazer conosco, através de nós, através da Igreja de Cristo. O que vai acontecer? Diz o texto, então, tomando consigo, verso 19, se você está acompanhando, então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Que portas abertas, que oportunidade. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele pede à igreja para que ore, para que a igreja não perca as oportunidades, para que as portas se abrem. E agora, quando a igreja cantou, a igreja fala, olha, que eu possa, uma das canções, usa-me, Senhor. Então, que o Senhor me use em qualquer momento, que o Senhor me use em qualquer hora. Mas preciso lhes dizer, para que isso aconteça, é preciso que estejamos todos os dias, todos os momentos preparados. Pense que agora Paulo foi deixado ali em Atenas, aguardando os irmãos que estavam auxiliando ele. Porém, abriu-se esta oportunidade e ele, Paulo, está pronto, não por si só, não por sua capacidade. E eu preciso lhes dizer, porque há uma crítica muito grande, e eu descobri isso agora, estudando esse texto, há uma crítica muito grande a Paulo, achando que Paulo não foi feliz na exposição que ele fez a Atenas. Porque logo em seguida, quando ele chega em Corinto, ele então vai ser mais bem-sucedido, e quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, ele vai escrever aos Coríntios, olha, eu quero dizer para vocês que eu não estive no meio de vocês, mas não com sabedoria humana, não com ostentação de palavras, mas eu estive em fraqueza, eu estive em temor, em tremor. Alguns estudiosos querem dizer que Paulo está falando isso aos Coríntios porque em Atenas ele não fora bem-sucedido. Porém, eu não vejo desta maneira. Muito pelo contrário, este homem está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ele está dominado pela direção de Deus. A obra que Deus tem para fazer em Atenas naquele momento está sobre a tutela, sobre a batuta deste homem. Naquele lugar, só ele poderia falar naquele momento, e ele estava preparado para falar naquele lugar. Este homem, então, diz o texto, que levaram ele ao Areópago, e eles queriam saber o que é isto. Eu quero que você perceba como Paulo, ele é educado, mas ele é firme. Ele não é grosso, mas ele não negocia a verdade. O texto diz que, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, o quê? Religiosos. Paulo vai iniciar a sua exposição, Paulo vai iniciar a sua pregação, partindo do ponto aonde aqueles homens estão. O contexto deles, eles são idólatras, eles são religiosos, eles são frequentadores de ambientes religiosos, de templos religiosos.
E Paulo parte deste ponto para expor a palavra de Deus ao coração deste homem. Isto é, contextualizar, mas ele não negocia a verdade. Preciso dizer isto. A verdade, o desafio da igreja para a obra missionária no mundo é um desafio, porém não é uma negociação. Nós não somos convocados, quer seja em nossa nação, quer seja em qualquer outro país, nós não somos convocados para diplomacia cristã, para diplomacia evangélica. Nós somos convocados com uma mensagem muito clara. É por isso que o texto diz que Paulo falava de Jesus, Paulo falava da ressurreição. Meus irmãos, eu preciso voltar um pouquinho para falar o valor da ressurreição, e eu volto ao pastor John Stott, quando eu digo que Paulo não negocia, porque ele já falou da ressurreição. Pastor John Stott morreu talvez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, servo do Senhor, um pastor anglicano. Ele diz assim: a mais fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus ressuscitou dos mortos. A mais fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ela desafia o limite da nossa credulidade. Os seres humanos têm tentado, com maior criatividade, desafiar, como também negar a morte. Mas só Cristo declarou tê-la dominado. Amém? Amém? É Cristo Jesus, meus irmãos, registrado por João, que vai dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. A propósito, bem, o casal que está me acompanhando sabe que eu faço assim com a igreja. Pega as Escrituras, vamos ler. João capítulo 11, se não fica somente uma citação. João capítulo 11, o versículo 25 e 26. Se você está com Atos, é só voltar um pouco. João 11. Só Cristo Jesus pôde dizer isto. John Stott, então, vai dizer: ele a derrotou a morte, ao vivê-la ele mesmo, destituindo-a do seu poder sobre outros. E ele, então, pode dizer essas palavras. João, capítulo 11, a partir do verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus, você pode ler, a igreja pode ler? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus Cristo falou da ressurreição. E só ele com toda a autoridade, porque ele mesmo viveu a morte, mas ele derrotou a morte. Talvez, não creio que seja esse púlpito aqui, mas o púlpito de nossas igrejas, este tema praticamente não mais existe. A doutrina da ressurreição, pouco anunciada. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz, olha, se nós não cremos que Cristo ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes. Você quer ver isto? 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15. A partir do verso 12. Pedi para alguém me mostrar a hora, pastor. Primeiro Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo,
Ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então ele prossegue a sua exposição. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não o quê? Então Cristo não ressuscitou. E ele prossegue o seu raciocínio. E se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa o quê? Pregação. E vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, teologia da prosperidade, a vida, o ganho, o ter, o conquistar, o possuir. Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que este homem está agora diante dessas autoridades, é porque ele pregou a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição, a mensagem da ressurreição, é a mensagem que garante o perdão de Deus. É mensagem que garante o poder de Deus. É mensagem que garante a vitória definitiva de Deus. A vitória definitiva. A morte foi vencida. Os aguilhões da morte foram rompidos. Eu e você só podemos crer em Cristo Jesus e só podemos receber a mensagem que Cristo Jesus diz: eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância, se cremos que um dia haveremos de morar eternamente com Cristo. Nós não recebemos a Cristo Jesus simplesmente para que a nossa vida melhore, para que sejamos melhores pessoas. Paulo diz: olha, nós cremos em Cristo Jesus e cremos na ressurreição, porque esta é a base de toda a nossa esperança. Então, partindo para quase o final da exposição de Atos, capítulo 17, Paulo agora está no Areópago, e ele começa o seu discurso, e ele fala àqueles cidadãos que eles são extremamente religiosos. Então, ele diz, versículo 23 de Atos 17, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus, o quê? Ao Deus desconhecido. E a gente pode dizer que a partir deste momento, Paulo vai pregar um sermão dizendo: conhecendo o Deus desconhecido. Ele então começa a dizer: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Meus irmãos, para todos, homens e mulheres, jovens, adolescentes que me ouvem, você pode perceber a forma sistemática que este homem, agora, diante deste auditório nobre, de pessoas cultas, de pessoas sábias, de filósofos, você percebe nitidamente, de uma forma praticamente sistemática, como este homem apoia os seus ensinos, a sua mensagem na palavra de Deus, e ele começa, então, a partir do verso 24 ao verso 25, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu
e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A primeira coisa nessa exposição do apóstolo Paulo, ele vai dizer a respeito da grandeza de Deus. Se vocês acham que os deuses de vocês, se vocês acham que a imaginação de vocês é algo absoluto, é algo grandioso, Paulo volta ao Deus Criador. Paulo está dizendo para aqueles homens, o Deus que eu anuncio para vocês não é um Deus diminuto, não é o Deus preso a um povo, não é o Deus confinado a uma situação. O Deus que eu anuncio para vocês é o Deus que criou todo o universo. Criou todas as coisas. Se aqueles homens criam até mesmo em algum processo de evolução, Paulo diz para eles, Deus fez o mundo e tudo que nele há. E ele acrescenta, Ele é Senhor do céu e da terra. Ele diz, olha, se vocês confinam os deuses de vocês em algum ambiente, se vocês confinam o Deus de vocês em algum templo, eu preciso dizer a vocês que o Deus que estou anunciando, este Deus desconhecido que vocês também apregoam, este Deus, ele não está limitado a nenhuma situação, a espaço, a tempo. Paulo fala, a bem da verdade, ele fala da autoexistência de Deus. Deus é eterno, Deus é de eternidade a eternidade. Não se traça um princípio de Deus. Se eu preciso dizer que a mensagem de Paulo é cristocêntrica, por que Cristo não está aqui? Cristo está presente, porque João nos diz que também Cristo Jesus é Criador. Cristo Jesus também é eterno. Paulo, então, a confrontação que ele vai fazer àqueles homens é mostrando, pelo menos, 4 coisas a respeito de Deus. Primeiro, Deus é Criador. E por isso ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. E Paulo está dizendo, ó, até mesmo a vocês, que não o adoram, que não o servem, que não creem, até mesmo vocês. Ele diz, Deus quem dá vida a todos. E ele diz, respiração e tudo mais. Esta é a primeira coisa que ele diz no seu sermão. A segunda coisa está entre o versículo 26 e verso 29. Ele diz, em primeiro lugar, Deus é Criador. Mas ele diz também, olha, Deus, Ele é governador. Deus, Ele é soberano. Ele rege todas as coisas, Ele governa o universo, Ele não só criou. Por isso que Moisés vai dizer a respeito de Deus, tu Deus criador e preservador. Paulo, então, vai falar, a partir do verso 26, de uma só fez toda a raça humana. Deixo para o seu pastor em uma exposição, mas Paulo estabelece com isto que todos nós descendemos de uma única fonte. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Agora ouçam o que este homem diz para aqueles filósofos, o que este homem diz para aquele auditório. Versículo 28, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos.
Paulo, meus irmãos, estabelece a soberania de Deus. E Paulo diz àqueles homens: qualquer movimento que qualquer um de nós faça, este movimento é totalmente dependente de Deus. Por isso que Jonathan Edwards, quando prega o seu sermão sobre pecadores na mão de um Deus irado, e ele abala a sua congregação, homens e mulheres sentem o peso do pecado, a sua pecaminosidade, porque este homem prova para o seu auditório que todos nós, toda a humanidade depende da mão de Deus, depende da sustentação de Deus. E deixa eu dizer, você que me ouve esta noite, talvez seja você uma pessoa simples, talvez seja você uma pessoa um pouco mais culta, talvez você tenha pouco recurso, talvez você tenha muitos recursos financeiros, independente de qual seja a sua condição. Quero lhe dizer, você só está aqui, você só existe, você só vive por causa de Deus. Você depende de Deus. Você talvez possa não honrá-lo como Deus requer. Você talvez não o glorifique como é para glorificar a Deus. Isso só traz o juízo sobre a sua vida. É por isso que mais à frente Paulo vai dizer, olha, ok, mesmo que vocês não glorificaram, mesmo que vocês não buscaram, mesmo que vocês não honraram, mas ainda há tempo de arrepender-se. E esta mensagem é uma mensagem também presente. Porque a palavra de Deus ela não ficou somente na exposição de Paulo em Atenas. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus é proveitosa. E a palavra de Deus é proveitosa para falar aos seus ouvidos, ao seu coração esta noite. Que há uma oportunidade da parte de Deus, mostrando a homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, senhores e senhoras, mostrando, diz o apóstolo Paulo, que nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Deus é soberano. A terceira coisa que Paulo vai falar nessa sua mensagem, versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Talvez a gente diga assim, é muito duro estar diante de um auditório culto. Paulo não está retirando a responsabilidade deste homem. São verdades que nós precisamos aprender, que elas caminham juntos. A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Mas Paulo diz, olha, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se Paulo apresentou Deus como Criador, se Paulo apresentou Deus como soberano, Paulo apresenta agora Deus como Salvador. Que estrutura fantástica da fala deste homem. Ele diz, Deus é Salvador. Ele oferece perdão, ele oferece salvação para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que ouve e recebe, para todo aquele que ouve, confessa e se arrepende. Mas ele prossegue, e eu quero então partir para o final, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele volta à sua introdução, ele volta ao motivo por que ele está diante daquele auditório, que é a ressurreição de Cristo. Só que agora, Paulo já apresentou Deus como Criador, Paulo já apresentou Deus como soberano, Paulo apresentou Deus como Salvador, agora ele apresenta Deus como juiz. Ele apresenta a justiça de Deus. Paulo, então, diz, olha, haverá um momento, haverá um instante em que todos haveremos de comparecer diante do tribunal. E Deus destinou o seu próprio Filho, ressurreto, para que julgue.
Gostaria que você lesse comigo a penúltima leitura desta noite em Apocalipse, capítulo 20. Versículo 12. Lembrando sobre a justiça de Deus, lembrando do juízo de Deus, e Deus apresentando isso no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Leio. 20. Leio. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Paulo, diante daquele auditório missionário, guiado pelo Espírito de Deus, ele apresenta o nosso Deus. Ele é Criador. Ele apresenta o nosso Deus. Ele é soberano. Ele apresenta a graça do nosso Deus. Ele é Salvador. Mas ele apresenta o nosso Deus como justo, com justiça, como juiz, que haverá de julgar a todos. O desafio da obra missionária. Quais são os resultados que se pode esperar da obra missionária? Paulo, quando termina a sua exposição, acontece com Paulo o que todo pregador do Evangelho e toda a igreja de Cristo, todos nós que proclamamos o Evangelho, devemos esperar. Nada diferente disto. O texto termina, Lucas, dizendo que, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, 3 coisas acontecem. A primeira, uns escarneciam. A segunda, outros disseram, a respeito disso ouviremos noutra ocasião. Terceiro, houve, porém, alguns, diz o texto, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. 3 coisas acontecem diante da exposição da palavra de Deus. Isto acontece com a igreja local, isto acontece com a pregação do Evangelho na nossa pátria, isto acontece com a obra missionária, aqueles que Deus levantaram do meio desta igreja para fazer a obra, sendo enviado, deve ter isto em sua mente. Que uns haverão de escarnecer, outros haverão de adiar, e outros haverão de crer. E é assim que termina a exposição e a estadia de Paulo ali em Atenas. A obra que ele faz não é uma obra de improviso. A obra que ele faz é uma obra de alguém que teme ao Senhor. O que ele falou aos coríntios aconteceu também em Atenas. Ele não persuadiu homens com a sua capacidade humana. Ele persuadiu homens com a exposição da palavra de Deus. Como bem disse o pastor Arival, a pregação da palavra de Deus é o meio que Deus estabeleceu para a expansão da obra missionária. É algo que a igreja não pode negociar. Seja aonde Deus colocar você, se Deus chamar você para ser um missionário aqui dentro da sua pátria, a pregação da palavra de Deus deve ter a primazia. Se Deus chamar você para ser
um missionário em terras distantes, a pregação da palavra, a exposição da palavra é a garantia de Deus que a obra está sendo feita segundo a vontade de Deus. E eu encerro dizendo, uma igreja que quer estabelecer princípios, quer estabelecer ardor pela obra missionária, ela não pode negociar a palavra de Deus. Ela não pode negociar os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Uma igreja missionária não é sinônimo de uma igreja que abandonou os ensinos da palavra de Deus. Ao contrário, uma igreja missionária é uma igreja que mostra uma profunda paixão pela palavra de Deus. Uma igreja que tem fome da palavra de Deus. Que esta igreja, que o irmão, que nós sejamos homens e mulheres, que amemos a palavra de Deus, que creiamos no poder da palavra de Deus e que não vejamos em nós qualquer capacidade de persuadir homens e mulheres, mas a obra de Deus através do seu Espírito. Que amemos a palavra de Deus, como diz o próprio Cristo, não sejais somente ouvintes da palavra, mas sejais praticantes da palavra. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Te bendizemos pelo Evangelho de Jesus Cristo, nossa única esperança. Te louvamos porque a pregação do Evangelho alcançou a cada um de nós. E foi pelo poder do Evangelho, pela ação soberana do teu Espírito, que fomos tirados das trevas para a luz. Te louvamos porque esse é sinal da tua graça, da tua bondade, teu grande amor para conosco. E agora, Senhor, constrangidos por esse grande amor, ajuda a cada um de nós a sermos misericordiosos e levar a boa notícia àqueles que perecem. Senhor, que o mesmo Espírito que motivou Paulo a ir a Atenas e a tantos lugares do mundo, anunciar Jesus Cristo crucificado e ressurreto, possa motivar a cada um de nós. Tem misericórdia, porque muitas vezes os nossos lábios estão emudecidos. Falta-nos compaixão, falta-nos lágrimas, falta a cada um de nós, Senhor, destemor, ousadia e coragem. Por isso nós te pedimos, tal como cantamos agora, que o Espírito do Senhor seja derramado sobre a igreja. Porque é no poder do Espírito que a igreja prega o Evangelho. Ó Deus, levanta o abatido, levanta aquele que está caído sob os escombros dos seus próprios pecados, que possa cada crente aqui que ouviu esta pregação, chamar para si a responsabilidade de viver e anunciar o Evangelho. Ó Deus, que esta igreja seja sempre uma agência, que todos os dias possamos anunciar o Evangelho, Senhor. Que esta responsabilidade seja também para nós uma grande alegria. Sabemos que muitos irão escarnecer, sabemos que outros, por insensatez e tolice, adiarão o dever de se arrepender, mas nós sabemos que alguns crerão para a tua glória e para a nossa alegria. Que assim seja, Senhor. Abençoa o teu servo pastor Jonas, que ele permaneça fiel à vocação que recebeu do Senhor, de pregar somente o Evangelho. Dá-nos uma noite de paz e segurança, e que esta palavra possa encontrar espaço precioso no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém.